Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta sexta-feira. E as homenagens a jogadores e os clubes da Chapecoense continuam em todo o mundo. Vamos acompanhar. O troféu foi entregue pelo presidente do Santa Fé ao diretor jurídico da Chapecoense, na cidade de Medellín. Com o presente em mãos, Marcelo agradeceu o gesto. Não é um carinho e um afeto e um pouco de consolo para o povo de Chapecó. Eu acho que nós não estamos mais falando de futebol, não estamos mais falando de diferenças de nacionalidade. Eu acho que o futebol está proporcionando essa união de corações. No Brasil, jogadores dos principais clubes paulistas também se uniram pela solidariedade. No vídeo, Rodrigo Caio, do São Paulo, Lucas Lima e Gustavo Henrique, do Santos, Fernando Praz, do Palmeiras, Danilo, do Corinthians e Wendel, da Ponte, vestiram a camisa do time de Santa Catarina. Pelo mundo, várias equipes decidiram estampar as homenagens nos uniformes. O francês Saint-Étienne, o uruguaio Nacional de Montevidéu, os argentinos River Plate, Racing, Arsenal de Sarandi e o Quilmes vão usar na próxima rodada camisa com o brasão da Chapecoense. Essas informações são importantes, porque o Racing da Argentina acabou tendo esse logo estampado no jogo, né, desse meio de semana da Liga Argentina. Então é importante mesmo que esses clubes prestem essas homenagens e essa solidariedade está sendo prestada por todo mundo. E muito bonita essa homenagem que o Independiente Santa Fé da Colômbia acabou fazendo, porque acabou dando a réplica, né, da Sul-Americana, que é o detentor do último título sul-americano, dessa réplica para que a Chapecoense pudesse guardar. Ainda não está definido quem será o campeão dessa Sul-Americana. Todo mundo sabe que a primeira partida deveria ocorrer na última quarta-feira, acabou não acontecendo. O jogo de ida, depois o jogo da volta aconteceria em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Só que infelizmente acabou não acontecendo, não vai acontecer mais essa final, não tem clima mais para isso. E por isso mesmo a Conmebol está analisando para saber quais são as medidas a serem tomadas. Uma delas seria acatar o pedido do clube colombiano, né, do Atlético Nacional da Colômbia, que pediu para que seja dado o título ao clube brasileiro, a Chapecoense. A outra forma seria que, excepcionalmente, esse ano nós seríamos 2 campeões. Não há motivo nenhum para que nós pudéssemos ser diferentes. Eu, se fosse a Conmebol, daria o título duplo, ou seja, reconheceria 2 campeões em 2016. Não só o Atlético Nacional, mas também a Chapecoense. Ah, mas e a Libertadores? O Atlético Nacional já está na Libertadores, o último campeão. Então, tanto é que vai disputar o Mundial. Então, não vai mudar nada. Se for pelo fato da Libertadores, a Chapecoense pode ir tranquila para a Libertadores, que a vaga o Atlético Nacional já tem. Então, isso não é o fator para não dar esse título. Acho que, se forem sensatos, vão dividir esse título esse ano 2016. Ou seja, 2016 nós teremos 2 campeões excepcionalmente, a Chapecoense e também o Atlético Nacional. Não acho, o Atlético Nacional fez a melhor campanha de todos, chegou até agora como a melhor equipe, né, juntamente com a Chapecoense. Então não é justo, né, por causa de um incidente como esse, dar o título somente por reconhecimento e por oferecer às famílias do trágico acidente. Então é fácil, reconheça os 2 campeões. A Conmebol sairia por cima dessa, tá? Você reconhecendo os 2 campeões, a Conmebol sairia por cima. Louvaria a iniciativa do Atlético Nacional em dar o título à Chapecoense e louvaria também a Chapecoense por ter, infelizmente, perdido todos os seus atletas nesse trágico acidente. Então a melhor saída seria dar esses 2 títulos, reconhecer que os 2 são campeões em 2016. Não vai mudar nada, pelo contrário, simplesmente um reconhecimento. Publicitários estão alavancando o quadro de sócio-torcedores da Chapecoense por todo o Brasil. Acompanhe. Advogado, sócio-torcedor apaixonado pelo São Paulo, Pedro Melo, descobriu que a Chapecoense pode ser seu segundo time do coração. Ele aderiu ao programa sócio-torcedor do clube catarinense para ajudar a reconstruir o sonho alviverde interrompido nas montanhas de Medellín. É um caminho para realmente tornar realidade
esse sonho aí que essas pessoas viveram e... Melo é um dos milhares de brasileiros sensibilizados com a tragédia que matou 71 pessoas. Como ele, o publicitário paranaense Jorge Gloss saiu da solidariedade teórica para a prática. Gloss criou numa rede social uma página alternativa ao site oficial da Chapecoense. A intenção dele foi usar o potencial de mobilização da internet para expandir o número de adesões ao programa sócio-torcedor. Esse apoio irrestrito de todas as formas para o time, acho que é o que faz valer a pena, sabe? A campanha deu muito certo. De 8.500 sócios torcedores até segunda-feira, a Chapecoense contabiliza hoje 38.500. Em 3 dias, o aumento foi de 30.000 sócios torcedores. Ações como esta e outras que virão certamente vão ajudar a Chapecoense a se reerguer e a continuar sendo uma força em ascensão no futebol brasileiro. Que bela iniciativa, né? Parabéns aos idealizadores dessa ideia de poder ajudar a Chapecoense a alavancar esse quadro de sócios torcedores. Tinha apenas 8.500 pagantes, né? Em base mais ou menos de R$160 por mês. Saltou de 8.500 para 38.500. Olha, quase 4 vezes mais. É muita coisa e tomara que esse dinheiro venha justamente a partir do ano que vem para ajudar a Chapecoense a montagem do novo time, a montar as estruturas. Já foram definidos os pagamentos, né, as vítimas, né, todos eles tinham seguros, né, o seguro já foi determinado. Eu não vou lembrar valores, até porque a gente não sabe, mas me parece que é uma primeira indenização com relação a 1 ano de salário inteiro dos jogadores, eles teriam direito a essa quantia. Você soma 12 meses de salário, a família vai receber isso. Tem mais a indenização do seguro, né, do seguro propriamente dito, que a gente não sabe quanto é. E ainda temos, né, que ver ainda a possibilidade da Lamia, que é a agência, né, que é a empresa dona da aeronave, em pagar. Me parece que eles não têm tanto patrimônio assim para pagar todo mundo, mas vão ter que se dar um jeito. Vai ter que pegar o patrimônio do sócio que ficou, do ex-sócio que morreu, para indenizar as famílias, porque vai ter que haver indenização, eu não tenho dúvidas disso. Ninguém tem culpa se eles também tiveram um avião só porque fizeram besteira, né? Infelizmente. E olha, já foi constatado ontem pela aeronáutica colombiana que realmente foi pane seca. Tá? Está indignando tudo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas realmente já foi constatado pane seca mesmo. A culpa foi realmente do dono da empresa, que era o piloto da aeronave. Vamos a um rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais estarei de volta. É rapidinho, não sai daí. De volta com Rede Família Esporte, o Atlético retomou os treinos para o confronto contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. Acompanhe. O Atlético treinou na manhã desta quinta na cidade do Galo. Diogo Giacomini comandou uma atividade técnica e tática, com muita movimentação dos jogadores. O volante Júnior Urso fala da perda dos companheiros de profissão nesta tragédia na Colômbia. É uma coisa que ninguém espera, né? Parece que foi alguém dentro da nossa casa. É difícil, às vezes, de falar, encontrar palavras para, de repente, passar uma energia, um conforto para os familiares ou para as pessoas que estão sentindo esse grande peso. Acho que afetou nós todos. O Vitorino estava até esses dias aqui brincando com a gente também, dando risada, uma pessoa fantástica. Acho que acabou ferindo todo mundo, em todas as áreas. Acho que não só a gente, atleta, vocês, imprensa. Eu acho que afetou todos os seres humanos. Eu acho que é uma coisa que ninguém espera, de pessoas cheias de sonhos, sei lá, que a família espera, de repente, que eles realizam, que eles sejam felizes, e acontece uma coisa dessa. Com isso, a segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Grêmio será na quarta-feira que vem. Vamos lutar para ser campeão, óbvio, que eu acho que é a melhor situação para o Galo, para poder o ano que vem estar não tendo que disputar nada para poder jogar Libertadores, e também porque é o único título que estamos disputando. Então vamos dar o melhor para que isso aconteça, mas é muito difícil a gente aquela euforia de que estávamos antes para essa conquista. Porém, a vontade de ser campeão é a mesma. Vamos lutar para que isso aconteça.
Ontem, através do Twitter, o presidente Daniel Nepomuceno anunciou que Roger Machado, de 41 anos, será o treinador do clube a partir do ano que vem. Olha, uma informação muito boa. Todos os jogadores conhecem o trabalho que ele fez no Grêmio, um excelente trabalho que ele fez no Grêmio. Sabemos também da filosofia dele de trabalho. Então a gente está muito motivado, muito confiante que a chegada dele vai ser um sucesso para a nossa equipe. Tá aí esse treinamento do Atlético Mineiro, o Atlético que agora volta a chavinha, né? A final da Copa do Brasil. Lógico que não vai jogar a última partida do Campeonato Brasileiro, até porque essa última partida é justamente contra a Chapecoense em Chapecó. Então, o Atlético Mineiro já falou que não vai mesmo, e a partir de quinta-feira, que é o último dia da final da Copa do Brasil, os jogadores já serão dispensados no próximo domingo. Então, esse jogo Chapecoense e Atlético Mineiro não acontecerá. Então, o Atlético já treinando forte. Acho que essa parada de 2 semanas favoreceu ao Atlético Mineiro, mais ao Atlético do que ao Grêmio, até porque o Grêmio vinha no embalo de ter colocado 3-1 no Atlético Mineiro em Minas. Então, acho que esse descanso, essa parada, esse dar aquela abafada um pouquinho no ímpeto do Grêmio, fez com que o Atlético Mineiro se reerguesse moralmente e pode, quem sabe, aí aprontar agora de treinador novo, pode aprontar para cima do Grêmio lá em Porto Alegre. Difícil? Claro que é, mas não impossível. No futebol, tudo pode acontecer. A aeronáutica boliviana confirmou ontem que a aeronave da Lamia teve mesmo pane seca. A notícia revoltou torcedores em Chapecó. Acompanhe. O plano de voo da Lamia informa que a autonomia do avião é de 4 horas e 22 minutos, exatamente o tempo máximo que a aeronave consegue voar com um tanque cheio. Esse também é o tempo para chegar até Medellín, sem nenhuma reserva de combustível. O correto seria ter combustível suficiente para ir até Medellín e seguir até Bogotá em caso de necessidade, além de mais 30 minutos de voo extra e 5% de reserva para emergências. A notícia foi recebida com indignação e revolta aqui em Chapecó. Para os torcedores da Chapecoense, é difícil acreditar que um erro como esse tenha provocado a tragédia. É uma coisa sem explicação, porque eles deviam saber, né? Eu estou indo de carro de uma cidade a outra. Eu estou com pouca gasolina, no próprio carro eu vou abastecer. Agora, um avião não tem onde se agarrar. O avião ele vai cair automaticamente. A mesma empresa já tinha transportado a Chapecoense para outra partida. Diretores do clube afirmam que tinham boas referências da Lamia. Eu já tinha feito, inclusive, fretamento do time da Chapecoense em momento anterior, no jogo anterior. Então, é uma empresa que ela já tinha feito fretamento para outros grandes times, né? O motivo da queda do avião é revoltante. É uma coisa assim que isso não existe. Uma aeronave do ano 80 tem autonomia para fazer 3.000 quilômetros, com o tanque 3.000 quilômetros, e tinha 3.000 quilômetros para fazer. A imprensa boliviana divulgou também um relatório onde uma funcionária do aeroporto alertou a companhia que a rota do voo era igual ao tempo de autonomia do avião. A Lamia teria garantido voar em menos tempo, mas o piloto não previu o que acabou acontecendo naquela noite. Teve que voar em círculos porque outra aeronave ganhou preferência na hora do pouso por um problema técnico. Atento, tenho uma aeronave por debaixo suyo efectuando a aproximação e adicional está efectuando a revisão de pista. Que tempo tem para permanecer em sua aproximação de Mama Índia? Neste momento, o piloto que levava o time da Chapecoense pede para pousar. O comandante aguarda, mas minutos depois dá o alerta sobre a situação. A controladora autoriza o pouso. Segundo especialistas, cada vez que um avião precisa fazer uma escala para abastecer, o custo total da viagem aumenta entre 5% e 10%. E não é responsabilidade de nenhum órgão regulador de aviação checar se o combustível é suficiente para percorrer a rota. O piloto em comando que sabe a autonomia da aeronave dele.
Os órgãos de controle não são obrigados a saber a autonomia de cada aeronave. Que coisa, né? Se ele tivesse da primeira vez informado a torre de controle que ele já estava com problema de pane seca, ele não teria dado aquelas voltas em círculo, né? E aí a prioridade 1 seria dele, não a prioridade 3. E aí evitaria essas voltas em círculo. Essas voltas em círculo queimou muito combustível, pouco que ele tinha, que daria para chegar à cabeceira da pista. Então foi realmente um erro do piloto, um erro do dono da empresa, que era o piloto da aeronave. Erro. No momento em que ele falou isso, foi justamente o fato dele ter que pousar rapidamente. Não dava mais tempo para ele falar com relação a esse tempo, né, que ele tinha entre o pouso e essa situação de informar. Quando ele já informou que já estava em pane, a gasolina já tinha acabado. E aí não tinha mais condições de fazer mais nada, infelizmente, né? Mas foi um erro dele de ter pensado nas punições que ele sofreria. Se ele tivesse falado da primeira vez, a prioridade 1 seria dele, não a prioridade 3. Porque os outros aviões que estavam pedindo prioridade poderiam sim dar mais 1 ou 2 voltas em torno, mesmo com problemas. Agora o dele não daria. Então foi essa situação que acabou culminando com a queda do avião e a morte de 71 pessoas. Em Medellín, as autoridades locais trabalharam a noite toda para liberar os corpos. As forças agora se concentram na recuperação dos sobreviventes. Veja. E faixas com os nomes das vítimas foram colocadas em cima dos caixões que estão em funerárias da cidade de Medellín. Junto com o símbolo, a frase "Campeões para sempre". As autoridades colombianas trabalharam a noite toda para adiantar a liberação dos corpos. Eles foram levados para funerárias e de lá seguem em um cortejo fúnebre até o aeroporto internacional, a 45 quilômetros de Medellín. Os corpos serão transportados em aviões da FAB e devem chegar no Brasil amanhã de manhã. E é esse o desejo dos familiares que viajaram até a Colômbia, voltar para casa. Levar para casa, porque a espera é a pior coisa que se tem. Roger veio atrás de notícias do primo, o jornalista Rafael Renzel. Quando abriu os olhos, ele se emocionou. Saí de perto para ele não ver, mas não falamos para ele não sabe ainda a dimensão da tragédia. O jornalista foi transferido para um outro hospital para receber cuidados específicos no quadro pulmonar. Nesta clínica em La Serra, o zagueiro da Chapecoense, Hélio Neto, continua internado, sedado e respirando por aparelhos. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, passou por uma nova cirurgia. As lesões na perna esquerda melhoraram e não foi necessário amputá-la. Alan Russell também evolui bem. A diretora médica disse que não sabe se o jogador da Chapecoense vai poder voltar um dia aos campos de futebol. No momento, a atividade motora está normal e esperamos que continue assim, mas é cedo dizer se ele volta a jogar, explica. Os outros 2 sobreviventes, a comissária de bordo, Jimena Soares, e o mecânico do avião, Erwin Tumiri, são os que estão em melhores condições de saúde. Os 2 permanecem internados neste hospital, na província de Rio Negro. Os esforços agora, até porque durante toda a madrugada, todos lá da Colômbia, de Medellín, trabalharam para que a identificação dos corpos, colocassem nos caixões, tudo bonitinho, preparassem todos para o traslado que vai ocorrer essa noite. Agora, as preocupações agora se voltam para aquelas vítimas que sobreviveram, né? Os jogadores que acabaram ficando com sequelas e sequelas para o resto da vida, infelizmente, né? Um deles acabou perdendo a perna, que é o goleiro. Por sorte, a outra perna está dando sinais de melhora, não vai precisar amputar. O lateral, que acabou sofrendo um traumatismo na coluna também, já começa a reagir os movimentos. Então pode ser que paraplégico não fica mais. Então são notícias boas. Só o Neto, né, que está com traumatismo craniano, está sedado e ainda respirando por aparelhos. E esse requer um pouco mais de cuidado, mas deverão ser transferidos para o Brasil, né, logo, para que o tratamento seja feito aqui no Brasil. Os 3 aviões da FAB devem chegar nesse sábado a Chapecó com os corpos das vítimas. Veja.
3 aviões da FAB devem deixar Medellín por volta das 7 horas da noite, horário aqui de Brasília. Eles passam por Manaus para fazer um reabastecimento das aeronaves e depois vêm a Santa Catarina. As 3 aeronaves devem chegar no aeroporto de Chapecó entre 6 e 8 horas da manhã. 51 corpos vêm à Arena Condá para o velório coletivo e destes, 16 corpos serão sepultados aqui em Chapecó. Na entrada do estádio, que leva o nome de um líder indígena da região, um ritual em homenagem aos guerreiros dos gramados que se foram. Pintados com as cores da Chapecoense, índios apaixonados por futebol lembraram dos ídolos. O ritual que eles fizeram é para que esses guerreiros que lutaram, que fizeram alegria ao coração desse torcedor caigangue, é que descanse em paz com Deus lá no céu. Alunos da APAE aplaudiram aqueles que sempre estiveram presentes na associação. Jogadores que se engajaram nas causas sociais da cidade. O goleiro Danilo era amigo do Rafael. Ele falou que se ele viesse lá de Medellín, ele ia me dar a camiseta dele autografada na minha mão. E agora ele não vai estar mais aqui com nós, todos com nós. E muitos torcedores fazem questão de deixar uma mensagem de otimismo. Nós estamos debaixo de uma das arquibancadas do estádio da Chapecoense. E olha só o que nós encontramos aqui. Uma espécie de memorial com muitos cartazes, dezenas de cartazes com fotos. Há flores também por aqui e tem sido assim durante todo o dia. As pessoas vêm por aqui e deixam mensagens para as famílias das vítimas dessa tragédia. Numa demonstração de amor, de que o clube não acabou e com a força destes torcedores vai se reerguer. Ao todo, 51 corpos serão trazidos para Chapecó. O acesso ao campo só será permitido aos familiares e amigos autorizados pelas famílias. Na primeira hora, só os... Tá aí então, realmente trágico, né? Mas já está sendo tudo preparado para que nada ocorra de um jeito diferente. Estamos de volta, o Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite. Fiquem agora com Gustavo Nolasco e o RF News. Tchau.